Queridos irmãos e irmãs, queridos paroquianos, queridos irmãos aguabranquenses, nós estamos reunidos aqui na Igreja Matriz para um quadro Prosa com História, onde nós vamos relembrar uma caminhada de 70 anos de devoção ao Sagrado Coração de Jesus no maciço de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, nossa padroeira. Está conosco aqui a professora aposentada Maria Soares Macedo, que compõe a primeira diretoria do Apostolado da Oração em Água Branca. Foi criada esta associação num contexto histórico em que o município se organizava para a emancipação política. Enquanto os homens trabalhavam pela emancipação política, as mulheres estavam também se organizando para que fosse criado a paróquia, que viria a ser criada mais tarde, Então, Dona Maria, naquela época que o padre José Borges passou por Água Branca fazendo um trabalho pastoral, a primeira criação dele, a primeira obra pastoral foi o Apostolado da Oração, Ele reuniu as mulheres da sociedade ainda na capelinha de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Perpétuo Socorro, ainda existia. Ainda existia a capelinha que antecede a Igreja Matriz, Então nós sabemos que ao longo da pesquisa que eu fiz sobre a história de Água Branca, sobre a história da paróquia de Água Branca, que foram vocês, associadas e zeladoras do Apostolado da Oração, que iniciaram a construção desta igreja. Então, deste momento da passagem do Padre Borges por Água Branca, o que a senhora lembra, o que a senhora pode nos contar? Olha, as dificuldades daquela época eram grandes, não era como hoje. Primeiro, a pastoral do apostolado nasceu aqui com muita dificuldade. Nós não tínhamos livro, nós não tínhamos nada. As dificuldades, as missas eram celebradas em latim. Tinha muita dificuldade para a gente absorver as coisas. Quem não sabia latim, não sabia latim. Então, o Padre Borges foi um guerreiro, porque ele era da freguesia de São Gonçalo de Regeneração, mas ele atingia São Pedro, a Baixa do Povo hoje São Gonçalo, o Canto hoje Santo Antônio dos Milagres, Angical era cidade, mas não tinha a paróquia, não tinha. Então, e ele atingia São Pedro, Água Branca, Babudu. Era muita dificuldade. As missas era só uma vez no mês. Quando era no fim do mês ele vinha. Por esta razão, ele teve a ideia de fundar o apostolado para facilitar a evangelização do povo. Então vocês eram encarregadas de evangelizar o pessoal e ajudar na catequese, porque já existia umas pessoas, como a Dudinha Cornélio, Cláudia Moraes, o Antônio, aquele pessoal que dava aula para preparar as crianças para a primeira comunhão. Então a missão do apostolado, quando criada, foi ajudar na evangelização também. Do municípiozinho que já estava se organizando. E em todo o trabalho que necessitasse, nós estávamos ali, porque ele quando foi para fazer essa igreja, ele fazia reunião com o apostolado para saber como era que a gente ia buscar donativo para a construção da igreja, Dona Maria, quando eu fiz a pesquisa, quando eu fiz todo esse trabalho, esse garimpo para descobrir a história da igreja de Água Branca nos livros do Apostolado da Oração, eu pude compreender que naquele momento só foram 4 mulheres que receberam a fita de zeladora. A senhora sabe me dizer quem foram essas mulheres? Ele constituiu, quando ele teve a ideia, ele fazia reunião com as pessoas que queriam assumir.
E apareceram muitas senhoras aqui em Água Branca que queriam ser zeladora, mas que não preencheram os requisitos que ele queria. Então, a comissão constituiu alguma comissão. A presidente, Dona Maria Davina Barbosa de Souza Lopes. A tesoureira, Dona Ana Rosa de Carvalho, que era a esposa do Luiz Padre. A secretária era Maria Macedo, esta que hoje está falando para vocês. E Dona Rosa Borborema, a madrasta da comadre Mundinha Bornelli, que a comadre Mundinha era catequista. E a Mundinha era catequista. O que se a Mundinha? Quem dava aula era a comadre Mundinha e o Antônio, preparava aquela